Olá, família Manantiales. Olá, agora de forma mais específica, né? Para todos os jovens que estão participando aqui, né, dessa conferência jovem, né, desse seminário voltado ao coração do jovem. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. É claro que eu preferia muito mais aí estar pertinho, né? Estar pertinho de vocês aí, ter contato com vocês. A gente que conhece o amor que vocês têm por vidas, então a gente quer sempre estar perto, né? Então você que é do Chile, da Argentina e outras nações, né, que se abriram, Estados Unidos, o próprio Brasil também, né? E eu tenho certeza que Manantiales vai tocar muitas outras nações da Terra. Sei que esse ano é o ano de nações, né? E muito daquilo que Deus falou, Deus está se cumprindo, mesmo num tempo como esse, em que muitos de nós ainda estão procurando entender. Mas Deus está fazendo, Ele nunca para de fazer. Mas especificamente aqui, né, dentro dessa conferência jovem, eu vim trazer uma palavra de alerta para essa geração, mas uma palavra mesmo de direcionamento, né? Porque por muito tempo a Bíblia foi trazida como um instrumento punitivo de Deus para a vida dos jovens, né? E quando na verdade a Bíblia não pune, a Bíblia não proíbe, a Bíblia te protege. Porque só quem enxerga no futuro, só quem tem uma leitura do que vai acontecer, é que pode no presente já te proteger e levantar escudos ao teu redor. Então, na verdade, a Bíblia não te proíbe de nada, mas ela te protege de tudo o que é ruim. Mas por muito tempo, os jovens principalmente foram amedrontados dentro da igreja. Então os jovens ficavam com medo de se relacionar com Deus, ficavam com medo de errar diante de Deus, porque uma vez você o conhecendo, você não posso mais errar, né? Tem que ser uma pessoa infalível. Então os jovens conviveram por muito tempo dentro das comunidades, dentro das igrejas, com medo. E não pode ser medo, né? Você tem que ter temor, que é diferente. O temor, o fundamento principal do temor é o amor, né? E do medo não, né? Do medo é o pavor, é o receio do que está por vir. Agora o temor não, é o amor que dispara esse sentimento e você teme pela majestade, pelo poder e pela soberania, e não um Deus que pode te punir e te matar a qualquer momento. É muito diferente. E dentro de um pensamento como esse, eu gosto muito de falar a respeito da diferença do medo e do cuidado, né? Então eu vejo que essa geração não tem tido cuidado com as coisas de Deus, né? Não tem tido cuidado com as coisas de Deus, não tem pensado nas coisas de Deus com carinho, como deveria pensar. E qual a diferença então, Rob, de cuidado e de medo? O medo ele te paralisa, o cuidado ele te alerta. Ou seja, o medo paralisa, não faço mais nada. O cuidado, ele alerta, ou seja, ele te deixa com os olhos abertos. Pense comigo, quando você vai atravessar uma rua, quando você vai atravessar uma grande avenida que tem muito movimento. Então, quando você chega para atravessar essa avenida, chega para atravessar essa rua, você não tem medo de atravessá-la. Se você tiver medo, você não vai atravessar, né? Se você for uma pessoa cheia de medos na tua vida e uma delas é desses movimentos, né, dos carros, você não vai atravessar. Na verdade, você vai ter cuidado. Então, qual é o cuidado? Você vai olhar para os lados, né? Você vai olhar para ver se o semáforo está aberto para você, pedestre, e se está fechado para os carros, e então você atravessa. Agora, o medo não, ele te paralisa, o medo ele te impede de atravessar a rua. O cuidado não. Faz você olhar para os lados, o cuidado ele te alerta. Então, faz você olhar para os lados, faz você olhar para o semáforo e você atravessa a rua. Então, é bem diferente você sentir medo e você ter cuidado pelas coisas. E então, por muito tempo eu vi os jovens abandonarem o cuidado pelas coisas do Senhor, o cuidado pelos princípios bíblicos, o cuidado pelos mandamentos bíblicos, o cuidado pelas coisas que Deus manda que nós cuidemos. Nós precisamos cuidar das coisas do Senhor. Nós precisamos olhar para as coisas do Senhor e o tempo inteiro, né, estar clamando para que aquilo que a gente esteja fazendo realmente faça muito sentido e agrade o coração de Deus. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de 2 pontos que fundamentam a nossa vida com Deus.
Dois pontos que eu tenho batido muito nos últimos meses e ano aqui no Brasil, né? Que são dois pontos cruciais da vida de fé de qualquer cristão, que é oração e leitura bíblica. São dois pontos essenciais. Eu tenho falado muito aqui na igreja a respeito de joelhos dobrados, tá? E leitura bíblica. Então, quando você dobra o joelho, bota a cara no chão, você se rende ao Senhor. Isso é a oração. Você dobrar os teus joelhos, colar a cara no chão, sabe? Reverenciar o Deus soberano, saber quem você é e quem Deus é o tempo inteiro é fundamental para você ter uma vida com Deus. E o segundo elemento é a leitura bíblica, ou seja, eu preciso conhecer quem é Deus, eu preciso me conhecer através da Bíblia, eu preciso conhecer o reino ao qual eu pertenço, esse novo reino que é o reino dos céus. Porque se eu tiver apenas uma vida domingueira, só os domingos eu me reúno na igreja, vez ou outra eu leio a Bíblia, né? Vez ou outra eu tenho um tempo de oração, é óbvio, querido, que você vai viver muito mais pelas coisas naturais e muito menos pelas coisas espirituais. Então você precisa acordar, se despertar para esse novo tempo que Deus tem trazido sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. É importantíssimo isso. Eu quero ler com vocês dois textos que vão embasar dobrar joelhos e cara no pó na oração, e o segundo texto que nós vamos ler e vai falar a respeito de leitura bíblica, tá? Leitura bíblica, conhecer quem Deus é e conhecer quem nós somos. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, podemos ler do 13 a seguir, tá? Tiago, capítulo 4, verso 13 a seguir. Diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha só que pesado, que incrível, tá? Essa frase. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Olha só, esse texto de Tiago fala muito a respeito da oração. Fala a respeito do que nós podemos vencer com a oração. Nós vencemos enfermidades, nós vencemos tristezas, nós mudamos o tempo, nós mudamos a rota da terra através da oração, né? E o que é descrito aqui, quando faz menção a respeito de Elias, é que Elias era humano como nós. Sabe, ele cometia os mesmos erros que nós cometemos, as mesmas falhas que nós cometemos, mas quando ele orou insistentemente, crendo na oração que ele estava fazendo, por 3 anos e meio não choveu uma gota d'água sobre a terra. E depois, quando ele está lá num tempo de conflito, né, conflitando com os profetas de Baal, né, que ele sobe ao Monte Carmelo e fala novamente com Deus e fala: Senhor, agora é hora, sabe, das águas descerem. Então ele faz uma oração de clamor novamente, sabe, levanta uma oração de clamor. E a primeira mensagem que Elias tem do céu é muito pequena. Quando ele manda o seu servo olhar, ele estava com os joelhos dobrados. O texto fala que Elias estava com os joelhos dobrados e com a cara e com o rosto entre os joelhos orando. E ele manda o seu servo ir para ver, né, se o céu já estava fechado, se a chuva estava vindo. E esse servo vai e vem, e vai e vem, e vai e vem, e Elias não para de orar. Até que num determinado momento esse servo vem e diz assim: Elias,
surgiu algo, mas é muito pequeno. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se eu colocar minha mão assim em direção aos céus, ela bate mais ou menos do tamanho da minha mão. Tem uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Imagine então um céu ensolarado, azul, né? Mas uma nuvenzinha surgiu. Aquela nuvenzinha já era a resposta de oração. Quem clama sabe que pequenas coisas já servem como resposta de oração. Uma pessoa que ora, uma pessoa que dobra os seus joelhos, uma pessoa que conversa com Deus diariamente, dá valor aos detalhes. De repente você tem pedido muitas coisas a Deus. Você está na fase de construção da sua vida. Que faculdade eu vou fazer? Quem eu vou namorar? Quem eu vou ser no, sei lá, os ministérios, né? De repente eu sou um profeta, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, mestre, apóstolo. Quem eu sou também, né? No corpo de Cristo. Você tem todas as incertezas da juventude aí diante de você. Mas, querido, se você não tiver uma vida de oração, você nunca vai interpretar um pequeno sinal como um grande sinal de que algo está por vir. Quando Elias está ali com o seu joelho dobrado, e era um homem que orava, era um homem que buscava, era um homem que clamava, e com o rosto, sabe, entre os joelhos, sabe, com a cara no pó, dizendo: Senhor, libera agora a chuva. Durante 3 anos e meio não choveu, mas que agora a chuva venha. Naquele exato momento, quando o servo vai e olha para o céu e vê uma nuvenzinha pequenininha, muito pequena, Elias se levanta e já crê naquilo que está para acontecer. E ele já dá uma direção para o rei Acabe que estava ali acampado: volte correndo, né, para sua casa, suba nos cavalos e volte, suba na carruagem, vá embora correndo agora, porque a chuva está chegando. Mas espera aí, não era uma nuvenzinha pequena. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem comparada ao céu não é nada. Mas para quem ora, pequenos sinais já é uma grande resposta. Para quem tem comunhão com Deus, pequenos sinais já é uma grande resposta. O nosso problema é que nós não temos uma vida de oração, o nosso problema é que nós não temos constância, o nosso problema é que nós não temos relacionamento com Deus através da oração. Então muitos sinais vêm, Deus continua falando o tempo inteiro, Deus não está calado, Deus está fazendo, Ele trabalha o tempo inteiro, operando tudo o que acontece sobre a terra, porque Ele é soberano. O nosso problema é não saber o que Deus está fazendo. O nosso problema é não se relacionar com Ele através da oração para saber o que Ele está fazendo. E aqui em Tiago tem uma frase que é muito forte, né, que eu repeti com vocês. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração, o que é um justo? O justo é quem foi justificado por Jesus Cristo. Então, se eu tenho Jesus na minha vida, se eu recebi como Senhor e Salvador de minha vida, se Cristo, realmente eu creio que Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou, está à direita do Pai, né? E hoje o Espírito Santo de Deus está sobre mim, Jesus continua à direita do Pai, como advogado, como meu advogado. Eu acredito na ressurreição, então eu fui justificado, eu fui perdoado na cruz pelo sangue de Jesus. Então eu sou um justo, e o que a palavra diz é que muito pode um justo, muito pode o justo. Ele tem grande poder e produz grandes resultados a oração de um justo. Então você, querido, que crê em Jesus, você que anda com Cristo, quando você aprender, sabe, a usar a arma, oração é uma arma que nós temos, foi uma das armas que o Senhor nos deixou. Oração é como um rádio, né? Um radinho de comunicação. Se a gente pensar no exército, né? Ou na linha militar, eles, quando estão à distância, eles se comunicam por rádio. Então, dizendo: olha, estou passando por problema, estou passando por dificuldade aqui, manda uma tropa aí para me ajudar. E eles têm as linguagens deles, né, de falar, eles têm a forma como, por exemplo, o exército brasileiro fala, é diferente de como o exército chileno se comunica, o exército argentino se comunica, porque é diferente. A linguagem é outra, mas eu não estou dizendo nem sobre língua portuguesa, espanhola, não é isso, não é isso. Eu estou falando sobre a questão da linguagem, da comunicação, as siglas, as formas que se fala.
Então, esse rádio comunicador que o Senhor nos deixou é, na verdade, a oração. A oração é o rádio que faz com que nós peguemos, sabe, falemos ao Senhor: Senhor, eu estou passando por aflição, Senhor, eu estou passando por dificuldade, Senhor, envia socorro nesse tempo. Elias, naquele momento que ele estava lá no alto do Monte Carmelo, né, orando e numa batalha, guerreando com os profetas de Baal, imagino como se ele pegasse o rádio, né, de comunicação com Deus e falasse: Senhor, 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 por 3 anos e meio eu orei, Senhor, e Tu não jogou nada de chuva, não caiu uma gota d'água nessa terra, mas agora eu Te peço, Senhor, que a chuva caia, que esses profetas, Senhor Deus, sejam envergonhados e que todos creiam que só há um Deus. Elias se comunicando com Deus através do radinho, que é a oração. E a chuva vem. Temos tantos outros relatos de oração, de milagre. O próprio Cristo, quando vem sobre a terra, e Ele anda sobre a terra. Então, constantemente, Ele se ausentava da presença dos discípulos e por muitas vezes Ele até recuava diante de um convite de um discípulo ou outro de acompanhá-lo. Ele disse: não, fique aqui, vigiem por um tempo. Vigiem por um tempo, fiquem aqui, mas eu quero ter meu tempo de oração, porque aquele era o tempo de ele pegar o radinho de comunicação com os céus. A oração é o nosso rádio de comunicação com os céus, a oração é o nosso rádio de comunicação com o Pai. Então Jesus, sendo Deus, se fez homem, então ele vivia numa carne mortal, precisava se cumprir a profecia, então ele sabia que ele precisava, vez ou outra, pegar o rádio e se comunicar com o Pai e falar: eu estou passando por aflição, está difícil, sabe, esse cálice é pesado, é duro estar aqui, mas o tempo inteiro ele estava ali falando, se comunicando, se rendendo, pedindo força, se renovando através da oração. Então nós temos uma arma que temos pouco usado, e essa é uma arma que somente o justo pode usar. É que o texto fala muito, mais uma vez vou dizer, tá? Mais uma vez, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Rob, então não é a oração de qualquer pessoa, não, querido. Você tem que estar no canal de comunicação. É como se você pegasse um rádio hoje e tentasse se comunicar, sei lá, com a polícia da sua cidade. Você não consegue, porque eles têm uma linha de transmissão única. Você não consegue pegar um rádio qualquer, porque tem que ter a frequência certa de comunicação. Então, por exemplo, a polícia tem uma frequência certa de comunicação em qualquer cidade do mundo. Você não pode. Então, quando, por exemplo, bandidos, pessoas criminosos que tentam ouvir o que a polícia está fazendo, tem que entrar naquela mesma frequência. Então, o que acontece? Quando o texto fala que muito poder existe e muitas coisas podem ser feitas através da oração de um justo, a palavra justo significa frequência. Ou seja, eu preciso ter a frequência dos céus para que minha oração tenha poder. Eu preciso ter a frequência dos céus para que a minha oração chegue nos céus e traga resultados na terra. Eu preciso ter essa frequência. É assim que as coisas precisam andar. Então, a oração de um justo, justificado, aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você, aquele que vive a nova vida com Cristo, a oração desse tem muito poder e pode grandes coisas. Então você tem perdido muito tempo, você tem perdido muito tempo chorando, você tem perdido muito tempo reclamando, você tem perdido muito tempo abandonando princípios e saindo por aí dizendo: eu vou voltar a viver minha vida porque as coisas não dão certo para mim. Você não tem usado o rádio comunicador com os céus, que é a oração. Você não tem entrado, de repente o que você precisa agora, você até tem usado o rádio, mas não está dando certo, sabe por quê? Porque você não está na frequência certa. Rob, eu não estou na frequência certa? Não, porque você ainda não entregou sua vida para Jesus de verdade. Você ainda não é justificado pelo sangue de Jesus. Quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, quando eu me torno justo, eu recebo a frequência de comunicação com os céus. Então eu dobro o meu joelho e os céus estão me ouvindo. É assim que funciona, é desse jeito, esse é o formato de Deus. E é lindo e maravilhoso. Então aqui, o Tiago está falando a respeito do poder da oração. Sabe, se tem alguém com dificuldade, ore.
sabe? Se tem alguém com enfermo, ore, unja com óleo, ore, sabe? E essa oração de fé curará o enfermo, restabelecerá, e se cometeu algum pecado será perdoado. Então a oração ela tem um poder restaurador, ela tem um poder de abrir porta onde não existe. Muito pode a oração de um justo, querido. Então, primeiro ponto, joelhos dobrados e cara no pó. Joelhos dobrados e cara no pó. Oração. Sem oração, por favor, não envergonhe o Evangelho dizendo que você tem vida com Deus. Se você não tem vida de oração, não vergonhe o Evangelho, não vergonhe o cristianismo dizendo que você tem vida com Deus. Você precisa orar, você precisa usar o radinho de frequência que o Senhor nos deixou. Segundo ponto, leitura bíblica e execução. Primeiro ponto, joelhos dobrados e oração. Segundo ponto, leitura bíblica e execução. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 4, a partir do verso 12. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Amém? Mais uma vezinha, a primeira parte. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra é viva e poderosa. Sabe o que significa quando o autor de Hebreus fala a respeito da palavra ser viva? Ou seja, um organismo vivo, querido, ele está o tempo inteiro se renovando. Ou seja, não é... Tem gente que fala, mas a Bíblia, será que a Bíblia não está ultrapassada? Não, porque é um organismo vivo. Ou seja, ela se atualiza constantemente. É igual um software, sabe, de um celular, de um equipamento eletrônico, e ele vai se atualizando de acordo com os tempos. Então a Bíblia, ela é viva e poderosa, ou seja, ela é um organismo vivo. Então ela está sempre se renovando. A palavra de Deus não muda, mas ela se renova, ela faz as gerações entender. Pense comigo, há 2000 anos atrás, Cristo se entregou na cruz. Quantas coisas mudaram desde a plantação da igreja em Atos, né, com os apóstolos, até hoje? Muita coisa mudou no que diz respeito à sociedade. Mas por que a Bíblia ainda é tão atual? Porque ela é viva. Ela é viva, ela é um organismo vivo, ela se atualiza constantemente. E ela é poderosa, ou seja, ela pode tudo, ela pode fazer tudo. Continuando, olha que interessante. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, junta e medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Eu tenho falado muito aqui a respeito dessa comparação. Quando fala a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, ser uma espada de dois gumes, ou seja, é uma espada afiada dos dois lados, né? Às vezes você tem uma faca e ela só tem fio de um lado, mas a Bíblia não, ela é uma espada afiada dos dois lados, são os dois gumes, né? Então os dois gumes, eles penetram, são cortantes, e eles separam junta e medula. E agora o mais importante, separa alma e espírito. O que eu tenho falado muito aqui é com relação ao que é alma e espírito. A alma são as nossas emoções, a alma são os nossos sentimentos, as nossas percepções. Você fica abalado quando você termina um relacionamento, você fica choroso, triste quando você leva um não da gatinha ou do gatinho. Isso são as nossas emoções, é a nossa alma gritando. A nossa alma gritando. Você começa algo profissionalmente, depois não dá certo, a nossa alma chora, a nossa alma grita. E aí a palavra de Deus, ela separa alma e espírito, ou seja, ela separa as nossas emoções, alma, do espírito, que é a verdade soberana sobre as nossas vidas. Então ela separa aquilo que é emocional daquilo que é espiritual.
Então a palavra de Deus é a única coisa que tem poder de dizer assim para você: olha, o que você está fazendo é muito mais emocional do que espiritual. Por que, Rob, que você está falando isso para mim? Porque, sei lá, você está montando uma empresa, só que o final dessa empresa é para mexer com algumas coisas ilícitas, por exemplo. Aí você vai bater com a Bíblia, a Bíblia condena as coisas ilícitas, a Bíblia condena aquilo que não é certo. Então, ou seja, um confronto da alma com o espírito. Então, somente a palavra de Deus, ela faz a separação. Então, de repente, eu vou namorar, mas eu vou namorar uma pessoa que não é da mesma fé que a minha. Eu estou começando agora a minha vida com Deus e eu estou trazendo uma pessoa que não crê no Deus que eu creio para dentro da minha vida. Será que essa é uma decisão mais da alma ou mais do espírito? Se nós pegarmos a luz da Bíblia, que fala a respeito de julgo desigual, que fala a respeito de primeiro eu me firmar e depois eu ir para ganhar o meu amigo, ou o meu mais novo irmão em Cristo, então, biblicamente falando, ou seja, no espírito, você está errando. Agora, se você for fazer uma análise pela alma, está tudo certo para você. Então, a Bíblia ela tem o poder de separar alma e espírito. Por que o restante do texto diz assim? E trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ou seja, o que eu estou falando até agora? A palavra de Deus, ela traz à luz os nossos pensamentos mais íntimos. Ela ilumina os nossos pensamentos. Porque quando eu trago a palavra de Deus para tirar uma dúvida, para tomar uma decisão, de repente tem dois irmãos dentro da igreja em conflito, um acha isso, outro acha aquilo, você chega diante deles, querido, vamos ver o que a palavra de Deus diz? Ou seja, você está separando a emoção do momento, porque estão brigando, porque está dizendo que eu acho melhor, que eu tenho mais tempo de igreja, que eu acho que é assim, porque eu já ministrei no encontro, e porque eu não sei o quê. Não, isso é tudo emocional, isso é um conflito emocional. Aí vamos agora separar alma e espírito. Vamos trazer a Bíblia ilumina até os nossos pensamentos mais íntimos. Aí você traz a Bíblia, tipo assim, olha só, a situação que vocês estão brigando é essa, por exemplo. Isso aqui é ego. Né? Vocês estão brigando por ego, vocês estão brigando, tem orgulho, tem soberba nisso. A Bíblia condena a soberba, a Bíblia condena o orgulho. Então, peraí, a Bíblia, o que a palavra de Deus fez? Separou alma e espírito e iluminou os nossos mais íntimos pensamentos. Agora eu te pergunto, jovem, você que não lê a Bíblia, quantas decisões erradas você toma por dia? Você que não lê a Bíblia, e mais, a Bíblia não é só para ser lida. A Bíblia ela foi feita para ser vivida. Por isso que é leitura bíblica e execução. Então, quando você lê a Bíblia, uau, você está recebendo uma parte teórica valiosíssima. Agora, quando que você verdadeiramente faz esse valor ter efeito? Quando você pratica. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, quando eu leio e executo, então, a leitura bíblica e a execução é o segundo grande ponto de um cristão que quer voar nessa terra, que quer fazer a diferença no seu tempo. A leitura bíblica e a execução. Porque a Bíblia ela separa o que é a alma e o que é o espírito. A Bíblia revela os teus mais íntimos pensamentos. Não se engane, querido. Eu vou fazer parte do ministério tal porque eu acho que eu sou chamado para isso. Não, às vezes você só quer aparecer em cima do palco tocando uma guitarra. É a verdade. E como é que você vai ter essa conclusão de verdade? Quando você buscar Deus com os joelhos dobrados e cara no pó, e quando você lê a Bíblia vai revelar os teus piores pensamentos, vai revelar os teus sentimentos, vai revelar que nós somos mesquinhos, que nós somos orgulhosos, que nós somos soberbos. E quando eu vou lendo a Bíblia, ela vai me inspirando a ser melhor. E eu vou praticando a Bíblia, eu vou executando aquilo que eu leio e eu vou crescendo, me aproximando cada vez mais do coração de Deus. Então é por isso que não existe cristão não existe um homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, né? Homem e mulher, que dizem que servem a Deus, que amam a Jesus, que não leem a Bíblia e que não orem. Não bate, a conta não bate. A palavra de Deus ela tem o poder de separar aquilo que são as nossas emoções daquilo que Deus quer fazer conosco. A palavra de Deus tem o poder de iluminar os nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos. Então é por isso que existem tanta gente frustrada dentro da igreja e está lá 5, 10 anos. Mas eu estou dentro da igreja, eu venho todo domingo, eu participo de célula, eu participo de retiro, mas eu
sei, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu vejo as pessoas avançando, eu vejo as pessoas, sei lá, alcançando outros níveis e eu não saio de onde eu estou. Querida, é porque você não lê Bíblia e você não tem relacionamento com Deus de oração. Aí chega um determinado momento que você começa a perceber que você não conhece nada do reino de Deus e mais do que isso, você não conhece nada a respeito de você. Você não conhece nada a respeito de você. A Bíblia vai iluminar quem você é. A Bíblia vai mostrar o teu coração, vai expor o teu coração. E a primeira pessoa que vai ver essa exposição somos nós mesmos. Sabe, quando eu leio a Bíblia fala comigo, tipo assim, uau, Deus, eu estou errando nisso. Quando eu leio a Bíblia, eu penso assim, uau, Pai, obrigado, porque agora eu sei a decisão que eu tenho que tomar amanhã. Ela vai iluminando os meus pensamentos. Quando eu estou lendo a Bíblia, e aí eu trago para uma vida de execução. E a mesma coisa na oração. Eu estou com o meu joelho dobrado, eu estou buscando a Deus, eu estou clamando ao Senhor, eu estou desejando com que Ele seja cada vez mais em mim, que eu morra cada vez mais para mim mesmo e nasça para Ele. E a oração de um justo tem poder, meu irmão. As palavras declaradas são sementes e sementes férteis. Então que nós precisamos acordar para esse tempo que nós temos vivido e vocês agora construindo uma nova geração. Preste atenção no que está acontecendo no mundo. Essa pandemia que parou o mundo, pausou o mundo. Você faz parte de uma geração. De repente você tem aí dos teus 13, 14, 15 até os teus 25, 26 anos. Querido, você vai fazer a diferença na terra. Você vai fazer a diferença na terra. Muitas coisas vão acontecer a partir de você. O mundo foi pausado. Sabe, as grandes potências da terra como nação tiveram que se declinar do seu poder. Tiveram que baixar a cabeça porque ninguém sabia o que fazer. A medicina, que é a área da sociedade que mais conflita com os princípios da fé, que mais desacredita da Bíblia, teve que dobrar a cabeça, teve que abaixar a cabeça, porque não sabiam o que fazer. Então, querido, nós estamos vivendo um tempo ímpar na presença de Deus. E vocês fazem parte de uma geração que precisa falar, vocês fazem parte de uma geração que precisa se posicionar, vocês fazem parte de uma geração que precisa influenciar onde você estiver. Agora, como que você vai influenciar se você não sabe para quem você está trabalhando? Como que você vai influenciar se você não conhece as leis do teu reino? Se você não conhece os princípios, sabe, do reino que você pertence? Como que você vai querer fazer algo de sobrenatural na terra se você não usa o radinho amador com a frequência dos céus para falar com o Pai? Jesus mesmo diz, eu estou indo para ficar com o Pai. E tudo o que pedires em meu nome, eu o darei. Sabe, então nós temos um circuito pronto, o Espírito Santo que habita em nós e nos aconselha, nos dirige, um Deus que é Pai e galador e presenteador, um Jesus Cristo que está na posição de advogado, que está na posição de ponte, de conexão com os céus. O que falta? Falta nós fazermos a nossa parte. Muitas vezes nós falamos, porque Deus não está vendo, Deus não está fazendo. Querido, pare com isso. Pare com isso. Deus está fazendo o tempo inteiro. Deus está se movendo o tempo inteiro. Quem não está fazendo somos nós. Por isso, mais do que nunca, você precisa de uma vida de oração. E é diária, rotina. Jovem, aprenda a ter rotina. Eu não sei no Chile, na Argentina, Estados Unidos, não sei. Mas aqui no Brasil, o jovem é danado demais, difícil demais de ter rotina. E eu tenho que bater muito, assim, falar muito, para que o jovem crie rotina. Oração é diária, oração é alimento. Então, oração e leitura bíblica é diário. Leia a Bíblia. Não precisa ler 5, 10, 15, 20 capítulos por dia, não. Quando você começa a ler a Bíblia e a Bíblia começa a te ler, porque o lindo de Hebreus é porque quando essa espada entra e corta o teu coração, ela começa a mostrar quem você é. Então você começa a ler a Bíblia e você começa a se conhecer também. Isso é fascinante, isso é maravilhoso. Então às vezes você lê um capítulo e aquilo você vai meditar naquilo que você leu e aquilo te leva para uma outra atmosfera e é incrível, é sensacional. Então eu vejo realmente que Deus está fazendo algo de sobrenatural nos nossos dias, Deus está construindo um tempo de milagres e maravilhas e você precisa acordar para esse novo tempo.
Quer fazer a diferença na sua nação? Quer fazer a diferença onde você está? Duas regrinhas. Joelhos dobrados e oração, leitura da Bíblia e execução. Sem isso, você vai se enganar dentro de uma igreja e você vai enganar as pessoas que estão fora, achando que você é um discípulo de Cristo, mas você não é. Você continua só sendo um discípulo de você mesmo. Os discípulos de Cristo se conectam com Ele e se comunicam com Ele. Os discípulos de Jesus procuram saber diariamente quem Ele é através da leitura e se comunicam com Ele através da frequência do nosso radinho chamado oração. Amém, queridos? Antes de terminar, eu quero ter uma palavra de oração com vocês e quero fazer uma oração de declaração sobre essa geração que hoje está aí formando a nossa geração de jovens a nível mundial. Coloca a tua mão sobre o teu coração, aí onde você está, e eu quero nesse tempo orar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida desses jovens que estão aqui, Pai, ouvindo, Senhor Deus, e vendo nesse tempo, dentro dessa conferência, essa palavra a respeito de oração, essa palavra a respeito, Senhor Deus, de leitura bíblica, que são, Senhor, as duas maiores comunicações, Senhor Deus, de um filho com o Pai. Paizinho, eu te peço, arde, queima no coração desses jovens o desejo de te buscar. Dê a eles, papai, revelação da tua palavra, dê a eles, papai, experiências no tempo de oração, que seus corações queimem na tua presença, que suas vidas, Senhor Deus, estejam ardendo por te conhecer e desejando cada vez mais, Senhor Deus, se humilhar diante de ti. Nós cremos que muito poder há na oração de um justo. Temos, Senhor Deus, nas nossas vidas o poder de transformar realidades e que nós usemos isso, Senhor Deus, hoje, no tempo chamado agora, aonde nós estivermos. Pai, que a Tua palavra continue cortante, que a Tua palavra continue separando alma e espírito, que a Tua palavra, Senhor Deus, continue nos revelando, primeiro a nós mesmos, Senhor Deus, e segundo a sociedade, mostrando o caráter que temos de Cristo, mostrando a vida que temos do próprio Deus em nós. Eu abençoo esses jovens e declaro que façam a diferença nas suas casas, que façam a diferença nos seus trabalhos, que façam a diferença nas suas empresas, que façam a diferença na sua igreja, que façam a diferença nas suas nações e que venham as nações da terra para que eles sejam usados e também continuem a mudar a rota da terra. Eu abençoo esses jovens em um nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, a tua igreja, a tua cidade e a tua nação. Beijão no coração e eu tenho certeza que em breve nós estaremos novamente juntos, abraçando, dançando e celebrando o Rei Jesus. Beijão, tchau, tchau.